Então, pessoal, eu vou gravar mais um vídeo aqui e torcer para não chegar nenhum cliente, para não ter que interromper o vídeo, tá? Lembrando, o tema do assunto hoje é: será que é certo uma religião desvincular, desassociar, afastar um membro que pecou e não se arrependeu? Então, continuando esse tema, eu gostaria de ler agora 1 Coríntios capítulo 5. Esse texto é muito conhecido entre quem frequenta a religião e lê a Bíblia, tá? 1 Coríntios capítulo 5, nós vamos ler primeiro o versículo 1 e o 2. Olha que interessante. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 e o 2. O fato é que se relata entre vocês imoralidade sexual. Imoralidade que não se encontra nem entre as nações. Um homem está vivendo com a esposa do seu pai. E vocês se orgulham disso? Não deviam, na verdade, estar de luto para que o homem que cometeu esse erro fosse tirado do seu meio? Olha que interessante. Então, tinha uma congregação lá em Corinto que o homem estava tendo relação sexual com a madrasta, com a esposa do pai dele. Você aceitaria isso dentro da sua igreja? Bem, o que o apóstolo Paulo falou? Falou que esse homem tinha que ter sido tirado da congregação. Vocês me perdoam que a minha garganta tá horrível. Tô com a garganta inflamada, nariz entupido, tá? Peguei uma gripe forte. Então o apóstolo Paulo falou: esse homem tem que ser tirado do meio de vocês, tá? Continuando, eu não vou ler o relato inteiro por causa da minha garganta. A gente vai lá pro versículo 6. Diz assim: o seu motivo de orgulho não é bom. Não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Assim como um pouquinho de fermento leveda uma massa inteira quando você vai fazer um bolo, um pecador que não se arrepende pode contaminar a congregação. Então, se você tem um homem aí ou uma mulher que trai o marido ou a esposa, que fala palavrão, que deve e não paga, que rouba, que mata, que abusa de criança, vai passar a mão na cabeça dele? Ele deve ser desvinculado. Passou um caminhão aqui agora. Então, continuando, versículos 9 a 13, diz assim, versículo 9 a 13: eu lhes escrevi na minha carta que parassem de ter convivência com os que praticam imoralidade sexual. Não querendo dizer toda convivência com as pessoas desse mundo que praticam imoralidade sexual, ou com os gananciosos, com os extorsores, com os idólatras. Nesse caso, vocês teriam realmente que sair do mundo. Então, assim, se eu fosse cortar a convivência com todo mundo que comete imoralidade, com todas as pessoas que praticam o que Deus não gosta, eu teria que sair do mundo. O mundo inteiro tem gente que pratica essas coisas. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele está falando dentro da congregação. O que as pessoas fazem lá fora no mundo não importa. Mas dentro da congregação tem que existir padrão de moral. Tem que existir respeito pelas normas de Deus, tá? Versículo 11: mas eu lhes escrevo agora que parem de ter convivência com qualquer um que se chame irmão, mas que pratique imoralidade sexual, que seja ganancioso, idólatra, injuriador, beberrão, extorsor. Nem sequer comam com tal homem. O apóstolo Paulo diz assim, ó: você não deve nem sentar com ele para comer uma refeição. Isso quem está falando é eu? Não, é a Bíblia. Se tem alguém na sua igreja que fuma, bebe, fala palavrão, trai a esposa, você não deve nem sentar com ele para comer uma refeição, né? Versículo 12: pois o que eu tenho a ver com o julgamento dos de fora? Não são vocês que julgam os de dentro, ao passo que Deus julga os de fora? Removam do meio de vocês a pessoa má. Então, se uma pessoa dentro da congregação cometeu um pecado grave e não se arrepender, ele deve ser removido, desvinculado, desassociado. Aí alguém pode perguntar: mas então quer dizer que eu não posso nem cumprimentar essa pessoa? Cumprimentar é uma questão de consciência. Se você é cristão e sua consciência permite você dar um bom dia, boa tarde, boa noite, ok. Deus não vai te julgar por isso, não. É uma questão de consciência. Agora, ter convivência, sair pra passear, fazer festinha, chamar a pessoa, conversar assunto bíblico, espiritual com essa pessoa, agir como se essa pessoa não tivesse feito nada, é errado. Isso quem fala, gente, é a Bíblia, não é eu. Não é eu, é a Bíblia.
Você não deve nem comer uma refeição com essa pessoa. Ou então, rasga as cartas de Paulo da Bíblia e joga fora. Fica mais fácil, né? Fica mais fácil. Então, vamos ler mais um texto. Aproveitar aqui, minha garganta tá horrível. Vocês me perdoem. Mesmo livro aqui de Coríntios. 1 Coríntios saiu aqui. Capítulo 15. E o versículo é o 33. Olha só o que diz, ó. Não se deixem enganar, mas companhias estragam bons hábitos. Então, se você tá fazendo amizade ou está na companhia de pessoas que fazem o que é errado, com o tempo vai parecer que aquela pessoa faz não é tão errado assim, você também vai começar a fazer. Por isso que o apóstolo Paulo falou: não se deixe enganar. As más companhias estragam seus bons hábitos. Se você fica perto de uma pessoa que fala palavrão, que fuma, que bebe, que trai a esposa, que rouba, com o tempo você vai acabar achando que isso é certo. Então, gente, você que é cristão, tome cuidado, tá? Faça amizade com pessoas que amam a Deus. Faça amizade com pessoas que respeitam as leis e as orientações de Deus. As pessoas do mundo lá fora, a gente tem que tentar ajudar elas a entender o que é certo e o que é errado. A gente tem que pregar o evangelho para elas. Agora, uma pessoa que já conhece a verdade da Bíblia, que já conhece a Bíblia e decide fazer o que é errado e não se arrepende, a gente não deve ter nenhum tipo de associação com essa pessoa. Essa pessoa deve ser desligada, desvinculada da igreja. Ela pode ir até as reuniões, assistir um evento religioso? Pode. Ela chega, assiste o evento e vai embora. Você pode só cumprimentar, dar um bom dia, boa tarde, boa noite para ela? Pode, é uma questão de consciência. Ela chegou, você dá um bom dia, boa tarde ou boa noite, seja bem-vinda, ela assiste ao evento e depois vai embora. Agora, ter associação com ela e tratar essa pessoa como se ela não tivesse feito algo errado, aí já não é certo. Aí você está violando o que a Bíblia diz. Quando essa pessoa se arrepender de coração, essa pessoa pode de novo fazer parte da congregação, ser readmitida para a congregação, e aí você pode ter associação com ela normalmente. Mas primeiro é preciso que haja um arrependimento sincero. Essa pessoa tem que reconhecer o seu erro e parar de cometer o erro. Tá bom? Aí eu vou gravar um terceiro vídeo, a gente vai explanar mais alguns textos para encerrar o assunto. E perdoem, por favor, minha garganta tá inflamada, nariz entupido, hoje eu não tô bem, mas eu tô tentando gravar aqui, tá bom?